volta, agora vamos falar de sorriso. Todo mundo quer sorrir com confiança, liberdade e saúde, né? Para muitas pessoas, os implantes dentários são o melhor tratamento. Mas o que vem à sua mente quando você ouve a palavra implante? Hoje nós vamos tirar as nossas dúvidas sobre este tema com a doutora Christine Baumgarten. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse assunto aí que traz tantas dúvidas, né, no dia a dia para os pacientes. Exatamente. Doutora, em quais casos esses implantes são indicados? Vamos lá, Vanessa. Os implantes dentários, eles sempre vão ser indicados quando a gente tem a ausência de um dente. Então, ele pode já estar ausente quando o paciente chega para nós sem esse elemento, né, esse dente, ou ele vai perder, né, durante o tratamento a gente não consegue mais salvar esse dente. Então, o implante dentário, ele vai fazer a substituição de um dente como um todo. Perdi a raiz, perdi a coroa, preciso substituir isso. Então, é aí que entra o implante dentário. Muita gente tem a ideia de que o implante ele é algo para pessoas com mais idade, né, por exemplo, mas então não é. Você disse que no caso são pessoas que perderam esses dentes permanentes e que de alguma forma precisam repor. Isso pode acontecer com qualquer idade. Um acidente, por exemplo? Pode sim, Vanessa. Associar a perda de dentes ou a ausência de dentes com uma idade mais avançada, isso é um mito, né? Porque nossos dentes têm condições de nos acompanharem a vida inteira, mas ela está mais relacionada com pacientes já mais idosos ou na terceira fase da vida. Porém, a gente pode ter a perda de um dente num acidente, um trauma, a gente pode ter problemas periodontais, que é quando a gente vai perdendo o suporte do dente. Tem pacientes que não têm o dente, a gente chama de agenesia, isso é comum. Quando não tem a formação desse dente permanente, tem o dente de leite e quando vai fazer a troca, não tem o permanente, não formou. Por exemplo, baixa imunidade ou uma doença mais severa também pode provocar a perda de dentes, né? Pode, também está relacionado. Então, não só associado com uma idade mais avançada, mas jovens que perderam também por um tratamento que não foi feito, uma cárie muito estendida, né, muito avançada, que precisa repor esse dente. Então, independente da idade, perdeu algum dente, algum elemento dentário, a gente faz a substituição com implantes. É claro que a gente tem uma idade mínima, ali a partir da maturação óssea, quando cessa a fase de crescimento, a partir dos 17, 18 anos, a gente pode estar iniciando esse tratamento com implantes. Quando a gente fala implante, a gente está falando um tratamento bem complexo, né? Que é preparar, então fazer uma reabilitação bucal, mas aí depois tem a prótese e tudo. Quanto tempo leva um tratamento de implante, por exemplo? Como é que funciona? Tempo de tratamento é muito de paciente para paciente. Depende do caso, depende do que a gente vai precisar fazer naquela região. Pacientes que, por exemplo, perderam um dente há mais tempo, né? Demoraram muito para recolocar esse dente, muitas vezes tem a perda de todo aquele suporte ósseo, né? Aquele osso, ele vai embora, ele é reabsorvido pelo nosso organismo. Então, nós precisamos muitas vezes repor esse osso em altura, em espessura, para que a gente consiga colocar um implante nesse local. Então, aí já vai ser um tratamento mais demorado. Os implantes, eles podem ser tardios, que a gente chama, quando a gente necessita de uma cicatrização um pouquinho maior. Então, ele pode variar entre 3, 4, até 6 a 8 meses, se precisa de um enxerto acompanhado. E tem os implantes de carga imediata, né? Que são os implantes que a gente consegue já colocar o quê? Uma carga. Que carga é essa? A carga da mastigação. Então, eu já consigo colocar um provisório e depois eu substituo por uma coroa de porcelana, por exemplo. Por exemplo, é avaliado caso a caso, então, né? Isso. A pessoa primeiro faz um bom diagnóstico ali, e aí sim é definido qual é o melhor tratamento, qual é o melhor tipo de implante nesse caso. Exatamente. Numa primeira avaliação, nós fazemos o quê? Fazemos um raio-x panorâmico, né? A gente já consegue visualizar como que está a situação daquele local que o dente foi perdido. E aí a gente conversa com o paciente, explica qual que é o melhor implante, o que está melhor indicado para ele e já traçamos todo o plano de tratamento, né? O tempo pré-operatório, o preparo para a cirurgia. Eu preciso talvez abrir um espaço com um aparelho antes? Talvez eu precise, para daí a gente conseguir finalizar esse tratamento. Perfeito, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela presença. A gente conversou então com a doutora Christine Baumgarten, da Oral Unique Timbó. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.